Salve, salve pessoal, deixe seu like neste vídeo, inscreva-se aqui no canal caso você não seja inscrito. A gente fala muito sobre Flamengo por aqui e a gente precisa falar de uma notícia muito boa, que é a questão das finanças do Flamengo, né? O Flamengo terá um faturamento recorde em 2025. Lembrando que a marca anterior para o desempenho anual é de 1.370 bilhões de reais, e o Flamengo projeta, inclusive, um faturamento de 2 bi neste ano de 2025. E tudo isso é apontado por causa do faturamento recorde no primeiro semestre, de acordo com o balancete divulgado pelo clube, que é de 712 milhões de reais, um acréscimo de 55% em relação ao mesmo período de 2024. Então é uma grande notícia. Aí ainda não estão contabilizadas as vendas de Gerson e Wesley, tampouco as contratações de Samuel Lino, Emerson Royal, Saul não, porque ele vem sem o preço do passe, né? Mas há luvas diluídas aí nessa história, nos salários, né? E o Carrascal, tá? Então, assim, ainda está por vir essa conta nos cofres do Flamengo, tá? Mas, assim, isso é a pedra fundamental para o sucesso no campo, definitivamente, tá? Sem uma saúde financeira, uma boa governança financeira bem estabelecida, não tem como contratar jogador e tampouco tem como possuir sucesso no campo de futebol. Vou falar mais sobre isso nesse vídeo, que tem um oferecimento da BandBet. Você que gosta de fazer uma fezinha, não conhece o site bandbet.bet.br, meu camarada, então você não sabe o que está perdendo. Entre para o jogo com a BandBet apontando sua câmera para o QR Code que está na tela e você vai se divertir a valer com as melhores oportunidades do mercado para você. A BandBet tem um negócio chamado BandBet Multiplica, que nada mais é do que um boost nas odds, né? Aquilo que faz com que você tenha oportunidades de mercado exclusivas sem iguais, e a BandBet mostra isso, tá? Por exemplo, no jogo hoje entre Flamengo e Ceará e Flamengo no caso, a BandBet tem um super boost envolvendo o Arrascaeta, confira no site, envolvendo uma vitória do Flamengo, e aí você vai ver lá a conta do que está pagando essa oportunidade de mercado, essa combinadinha, versus aquilo que o mercado paga. BandBet é um lance infinito das possibilidades, jogue com responsabilidade, é só para maiores de 18 anos. Retomando o assunto que é finanças do Flamengo, né? Então, é um número importantíssimo, alavancado pela participação do Flamengo no Mundial. Aí você vai perguntar, mas peraí, o Flamengo foi eliminado nas oitavas de final, o que isso tem a ver com esse faturamento recorde de 712 milhões de reais no primeiro semestre? Bom, tem muita coisa a ver. O Flamengo, e eu vou explicar isso para você agora, o Flamengo faturou na Copa do Mundo de Clubes um pouquinho mais, eu vou dizer cerca de 150 milhões de reais. Para você ter uma ideia do que isso significa, a gente tem que fazer aqui um comparativo, né? Que é a premiação da Copa do Brasil. A Copa do Brasil paga, em média, 75 milhões de reais, tá? Entre 70 e 80 milhões de reais para o campeão, tá? Chegando às oitavas de final, o Flamengo faturou 2 Copas do Brasil em termos financeiros, ou seja, um golaço ter participado desse Mundial. O Flamengo até, se tivesse mais sorte no emparceramento, deu um azar danado, poderia ter chegado bem mais longe na competição. Mas tudo bem, tá tudo certo, o Flamengo ganhou do Chelsea, da forma como ganhou, então dava para ir mais longe, se pegasse o adversário mais tranquilo, dava. Mas contra o Bayern de Munique era muito difícil, né? Então, essa é uma notícia muito promissora para o Flamengo, que dessa forma vai continuar investindo no futebol. E tem como fazer isso, principalmente por outro dado que eu vou trazer agora, porque o endividamento do Flamengo era de
370, não, vamos lá, 328 milhões de reais. Esse era o tamanho da dívida. Essa dívida cai para 128 milhões de reais. Houve um decréscimo de 200 milhões de reais, quase, cerca de 200 milhões de reais, né, nessa conta do endividamento. Então, assim, a gente critica a gestão do BAP quando tem que criticar, mas nesse caso foi uma gestão, nesses primeiros 6 meses, né, contabilizando aí o faturamento desse período, excepcional na questão financeira. Excepcional. Né? Então, assim, era até uma promessa de campanha do BAP, né? O nome da chapa era Raça, Amor e Gestão. Né? E aí o Flamengo consegue esse número bem relevante. Né? É muito relevante isso. E aí a gente entra em outra situação. Pô, como é que o faturamento do Flamengo chegou a 327 milhões de reais? O faturamento não, desculpa. A dívida chegou a 327 milhões de reais. Tem que botar na conta aí da compra do terreno do gasômetro, né, para a construção do estádio, que foi de 140 milhões de reais no Pix. Tá? Além, claro, da contratação desenfreada de jogadores no segundo semestre do ano passado, para que o Flamengo fosse bem sucedido no campo e, por consequência, que o Landim conseguisse eleger o correligionário dele, o Rodrigo Dunche, né? Então, havia ali uma questão e, provavelmente, se isso acontecesse, o Flamengo ia virar uma SAF com o Landim sendo CEO da SAF, ou seja, o Landim iria se eternizar no poder, né? Não há chance nenhuma, isso é informação de o Flamengo virar a SAF, pelo menos dessa gestão do BAP, isso não vai acontecer, o que seria para mim péssimo para o Flamengo, um clube que mostra que tem a capacidade aí de apresentar uma boa governança financeira, né? E outra questão importante é quando o Romeu Tuma Júnior, que é presidente do Conselho do Corinthians, fala que o Corinthians quer se espelhar no Flamengo, né? Águia voa com águia, foi isso que ele disse, né? Ora, para revolta, né? Inclusive do presidente da Gaviões da Fiel, que é a principal torcida organizada do Corinthians, olha, eu não vejo problema nenhum em um time que está quebrado, com uma dívida de 2,5 bilhões de reais, uma dívida impagável, se espelhar no modelo que deu muito certo, né, que é implementado em 2013, na gestão Eduardo Bandeira de Mello. O Eduardo Bandeira de Mello não seria o presidente do Flamengo, seria o Valim, mas o Valim não tinha como preencher alguns pré-requisitos, no que diz respeito a tempo de sócio do Flamengo e tal, para ser o candidato, e aí eles colocaram o Eduardo Bandeira de Mello. Eles, eu digo, a galera da chapa azul, né? Tinha Valim, tinha Landim, tinha BAP, tinha o próprio Eduardo Bandeira de Mello e tal, então assim foi. Saudações, até a próxima e tchau, tchau.